Você acha que seu gato simplesmente esquece aquilo que acontece dentro da sua casa. Mas talvez ele esteja observando muito mais do que você imagina. Existe um motivo perturbador pelo qual alguns gatos começam a evitar o próprio tutor, e quase nunca é do nada. Os gatos possuem uma memória emocional extremamente poderosa. Eles não registram apenas lugares, registram vozes, energia, movimentos, sensações e medo. E aqui está algo que poucos donos percebem: os gatos raramente demonstram desconforto da forma que os humanos esperam. Um gato assustado nem sempre foge. Às vezes ele apenas observa você, de longe, em silêncio, como se estivesse tentando decidir se ainda pode confiar. E o mais assustador? Muitas pessoas estão destruindo essa confiança sem perceber. Hoje você vai descobrir os comportamentos silenciosos que fazem um gato começar a se afastar emocionalmente do próprio tutor, e um deles parece completamente inofensivo. Mas antes de chegar nele, existe algo que explica praticamente todos os comportamentos felinos que as pessoas interpretam errado. Para um gato, segurança emocional vem antes de carinho, antes de brincadeira, antes até da alimentação, e quando essa segurança desaparece, o comportamento muda junto. O som que o gato interpreta como ameaça. Imagine tentar descansar, mas nunca saber quando uma explosão sonora vai acontecer perto de você. Uma porta batendo, uma panela caindo no chão, alguém gritando do outro lado da casa. Para muitos gatos, a casa não parece silenciosa, parece imprevisível. Os ouvidos felinos captam frequências absurdamente sensíveis. Sons pequenos para nós podem soar gigantescos para eles. É como viver em estado constante de alerta. E existe um detalhe assustador nisso: o cérebro felino não separa facilmente o som da pessoa associada ao som. Então, quando alguém constantemente cria experiências sonoras negativas, o gato começa a associar aquela presença ao perigo. Talvez seja exatamente por isso que alguns gatos desaparecem segundos antes de uma pessoa entrar no ambiente. Não porque odeiam aquela pessoa, mas porque aprenderam a antecipar tensão. E aqui está uma revelação que quase ninguém percebe: alguns gatos não demonstram medo correndo. Alguns demonstram ficando excessivamente quietos, observando tudo, monitorando o ambiente, como se o corpo nunca desligasse completamente o estado de vigilância. Mas existe um comportamento ainda mais comum, e que destrói a confiança deles mais rápido do que barulho. 2. Quando a brincadeira vira trauma. Muita gente acredita que provocar o gato é engraçado. Assustar enquanto ele dorme, puxar o rabo, mexer na barriga mesmo sabendo que ele odeia. Só que o gato não interpreta isso como brincadeira. Ele interpreta como invasão. Imagine dormir profundamente e acordar assustado porque alguém decidiu rir da sua reação. Depois isso acontece de novo. E de novo. Com o tempo, o cérebro entra em estado de vigilância. E aqui está algo que quase ninguém entende sobre gatos. Eles raramente esquecem experiências emocionalmente negativas, principalmente quando elas vêm de alguém em quem deveriam confiar. É por isso que alguns gatos começam a ficar tensos antes mesmo de serem tocados. O corpo deles aprende antes da mente relaxar. E um gato desconfiado nem sempre parece agressivo. Às vezes ele apenas evita a proximidade. Escolhe outros cômodos. Para de dormir perto de você. O tutor acredita que o gato ficou distante. Mas talvez ele apenas tenha aprendido que relaxar perto de certas pessoas não é totalmente seguro. E existe outro erro extremamente comum que ensina o gato a enxergar o próprio tutor como parte da caça. 3. O erro que faz o gato parar de confiar nas suas mãos. Filhotes mordendo dedos parecem fofos, até deixarem de ser. Existe um erro extremamente comum que faz muitos gatos crescerem emocionalmente confusos. Transformar mãos humanas em brinquedo. No começo parece inocente. Um filhote perseguindo dedos, pulando nos pés, atacando mãos embaixo da coberta. Mas o cérebro felino aprende através de padrões repetidos. E quando o gato entende que mãos fazem parte da caça, algo muda. Porque agora ele não enxerga mais suas mãos apenas como carinho. Elas também viram alvo. E aqui está algo impressionante. Os gatos costumam avisar antes de atacar. O problema é que a maioria das pessoas não sabe ler os sinais. O rabo começa a chicotear, as pupilas aumentam, o corpo endurece, o silêncio muda. Mas quase ninguém percebe esse momento. Então o gato reage, e o tutor diz: foi do nada. Não foi. O corpo dele estava tentando avisar há vários segundos.
E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre entender gatos e apenas conviver com eles. Mas existe um comportamento humano que pode destruir ainda mais profundamente a sensação de segurança felina. 4. A disciplina que piora exatamente o comportamento que você quer corrigir. Gritar, borrifar água, empurrar, apontar o dedo, colocar o focinho no xixi, nada disso ensina, só assusta. E aqui está algo fascinante sobre o cérebro felino. Os gatos não conectam punição tardia ao comportamento anterior da forma que os humanos imaginam. Eles conectam a experiência negativa à sua presença. Ou seja, em vez de aprender "não posso fazer isso", o gato aprende "essa pessoa é imprevisível". E existe outra consequência perigosa. Quando o animal perde a sensação de segurança dentro da própria casa, o estresse começa a aparecer em forma de agressividade, isolamento, lambedura excessiva, destruição, problemas urinários. Muita gente acha que o gato ficou mal criado, quando, na verdade, ele só está emocionalmente sobrecarregado. E existe uma verdade pouco falada sobre gatos. Eles raramente obedecem por medo da forma que alguns cães fazem. Quando um gato entra em estado constante de tensão, ele não se torna disciplinado. Ele se torna inseguro. Mas talvez o erro mais silencioso de todos seja justamente aquele que parece cuidado. 5. O pequeno descuido que acumula estresse todos os dias. Caixa de areia suja, unhas grandes, bolotas de pelo ignoradas, pelo embolado, falta de escovação. Esses detalhes parecem pequenos para nós, mas para o gato, não são. Os felinos vivem em um estado constante de autopreservação. Eles valorizam conforto, limpeza e previsibilidade muito mais do que a maioria dos animais domésticos. Agora imagine precisar usar um banheiro desconfortável todos os dias, sem ter outra opção. Com o tempo, até pequenos desconfortos começam a gerar estresse acumulado. E muitos gatos demonstram isso de forma silenciosa. Alguns apenas dormem mais. Outros param de brincar. Outros se afastam emocionalmente. O tutor acredita que o gato mudou. Mas às vezes ele só deixou de se sentir seguro. E aqui entra algo muito importante. Os gatos costumam esconder desconforto por sobrevivência. Na natureza, demonstrar fragilidade poderia transformá-los em alvo. Por isso, muitos sinais emocionais aparecem de maneira extremamente sutil. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas só percebem o sofrimento do gato quando o comportamento já mudou drasticamente. E falando em segurança, o próximo comportamento mexe diretamente com o instinto mais forte do gato. 6. O território é o mundo do gato. Os gatos não enxergam sua casa como decoração. Eles enxergam como território. Cada canto possui cheiro, memória e significado emocional. Para um gato, território não é apenas espaço. É estabilidade emocional, segurança, controle, familiaridade. Agora imagine acordar e descobrir que sua cama mudou de lugar, seus cheiros desapareceram, sua rota segura foi alterada e o ambiente já não parece previsível. Para nós é reorganização. Para eles, pode parecer instabilidade. Talvez por isso alguns gatos fiquem estranhos depois de pequenas mudanças. Porque para eles, pequenas mudanças nem sempre são pequenas. E existe uma verdade fascinante sobre gatos. Eles se sentem seguros através da repetição. Cheiros conhecidos, rotinas conhecidas, caminhos conhecidos. Quando isso desaparece constantemente, o cérebro entra em alerta. E aqui está algo que poucos donos percebem. Muitos gatos não odeiam mudanças. Eles odeiam perder previsibilidade. Quando conseguem explorar no próprio tempo, observando e entendendo o ambiente, a adaptação costuma ser muito mais tranquila. Mas existe algo que pode ser ainda pior para eles: ser impedido de descansar completamente. 7. O gato que não consegue descansar entra em alerta constante. Muita gente acha que gato dorme porque é preguiçoso. Não. O sono felino é uma ferramenta biológica de sobrevivência. Imagine tentar dormir, sabendo que alguém pode te pegar no colo a qualquer momento, ou acordar você só porque você estava fofo dormindo. Parece pequeno, mas para um gato, descanso é sobrevivência. Eles precisam descansar profundamente para regular estresse, energia e sensação de segurança. Agora imagine ser acordado repetidamente por crianças, por barulho, por brincadeiras, por alguém pegando você toda hora. Com o tempo, o gato começa a dormir menos profundamente. E isso altera comportamento. Gatos cansados tendem a ficar
mais irritados, mais assustados, menos sociáveis, mais reativos. E poucos donos percebem isso. Um gato que nunca consegue relaxar completamente, começa a viver como se algo pudesse acontecer a qualquer instante. Talvez seja por isso que alguns gatos parecem sempre atentos, sempre monitorando, sempre prontos para fugir. Mas existe algo que talvez seja ainda pior do que interromper o descanso deles: transformar o medo deles em entretenimento. 8. Quando o humano ri, mas o gato entra em pânico. Vídeos de gatos assustados viralizam todos os dias. Sustos, fantasias, pegadinhas. Milhões riem, mas o gato não está se divertindo. Existe um motivo sombrio pelo qual alguns especialistas ficam desconfortáveis com esse tipo de vídeo. Muitos mostram sinais reais de pânico, o corpo congela, o salto explosivo acontece, os olhos dilatam instantaneamente. E embora pareça engraçado para humanos, o cérebro do gato registra ameaça. O problema é que o medo intenso altera a forma como o animal percebe o próprio ambiente. Aos poucos, até a casa pode deixar de parecer segura. E aqui está uma revelação importante. Quando um gato perde a sensação de segurança dentro do próprio território, ele pode começar a viver em estado constante de vigilância emocional. Talvez seja exatamente por isso que alguns gatos se tornam mais assustados depois de certas brincadeiras. O corpo deles aprendeu que o perigo pode surgir a qualquer momento. E talvez o erro mais destrutivo de todos seja justamente este: forçar amor no tempo humano. 9. O gato não confia por obrigação. Essa talvez seja a maior diferença entre gatos e cães. O gato não entrega confiança automaticamente. Ele observa, analisa, testa e decide. Você não força vínculo com o gato, você constrói. É por isso que interações forçadas costumam dar errado. Pegar no colo sem querer, obrigar contato com visitas, aproximar outro animal rápido demais, insistir em carinho quando ele quer distância. Quanto mais encurralado o gato se sente, mais o instinto defensivo assume. Mas quando ele percebe que suas escolhas são respeitadas, algo muda completamente. Ele começa a procurar você espontaneamente. E talvez essa seja a parte mais bonita da relação com gatos. Eles não demonstram confiança porque precisam, demonstram porque escolheram. Talvez por isso alguns gatos pareçam frios com certas pessoas e incrivelmente amorosos com outras. Eles não estão escolhendo quem agrada mais. Estão escolhendo onde se sentem emocionalmente seguros. E existe um detalhe fascinante nisso tudo. Quando um gato finalmente decide confiar em alguém, ele começa a demonstrar vulnerabilidade verdadeira. Dorme perto. Fecha os olhos perto da pessoa. Expõe a barriga sem entrar em defesa imediata. Para um gato, isso é enorme. 10. O segredo que muda completamente a relação com o seu gato. A maioria das pessoas tenta fazer o gato amar mais, mas os melhores tutores fazem outra coisa. Eles aprendem a observar, porque gatos falam o tempo inteiro, no olhar, na postura, no rabo, no silêncio, na distância, na aproximação. E quando você finalmente entende essa linguagem, o gato percebe. Ele percebe quando alguém respeita seus limites, quando entende seus sinais, quando oferece segurança em vez de controle. Talvez seja por isso que alguns gatos parecem frios com certas pessoas e incrivelmente amorosos com outras. Não é sorte, é sensação de segurança. E aqui está algo quase secreto sobre os gatos. Muitos demonstram amor de formas extremamente silenciosas, ficando no mesmo cômodo, dormindo perto, piscando devagar, apenas permanecendo ali. O problema é que muitos humanos procuram amor felino da forma errada. Esperam demonstrações humanas, de um animal que se comunica através da confiança. E agora vem a pergunta mais importante desse vídeo: seu gato realmente se sente seguro perto de você? Comenta aqui qual desses erros mais te surpreendeu, ou qual você já viu alguém cometer sem perceber. Conclusão: talvez os gatos nunca tenham sido animais difíceis. Talvez eles apenas percebam coisas que os humanos ignoram. Tons de voz, energia, intenção, impulsividade, segurança. E talvez o maior erro das pessoas seja tentar controlar um animal que primeiro precisa se sentir seguro. Porque no fim, o maior sinal de amor de um gato não é aceitar carinho. É relaxar perto de você, dormir perto de você, virar as costas para você sem medo. Isso significa que ele acredita que nada ruim vai acontecer. E isso é uma das formas mais profundas de confiança no mundo animal. Talvez seja exatamente por isso que a confiança de um gato pareça tão especial, porque ela nunca é automática.
Ela é construída em pequenos momentos silenciosos que a maioria das pessoas nem percebe. E no próximo vídeo você vai descobrir algo ainda mais fascinante. O que a raça do seu gato revela sobre a personalidade, inteligência e comportamentos secretos que quase ninguém entende. Porque talvez o seu gato não seja estranho. Talvez você só ainda não tenha entendido quem ele realmente é. Se inscreva, curta, ativa o sininho e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa entender melhor o próprio bichano. Até lá!